Por séculos, acreditamos que Roma era governada por imperadores, senadores e generais. Mas documentos esquecidos, relatos fragmentados e eventos que nunca fizeram sentido revelam uma história muito mais sombria. Uma história que fala de um grupo invisível, silencioso e extremamente inteligente. A sociedade secreta que realmente controlava Roma por trás das cortinas do poder. Muitos a chamavam apenas de os silenciosos. Outros, mais supersticiosos, preferiam chamá-los de a mão invisível. Mas todos sabiam de uma coisa: onde quer que eles tocassem, o destino do império mudava. Tudo começa no século I, quando Roma estava no auge. As ruas estavam cheias, o Coliseu ainda brilhava como um novo símbolo de grandeza. E os generais retornavam vitoriosos das fronteiras distantes. Mas, enquanto o povo comemorava e a elite festejava, havia algo diferente acontecendo nas sombras. Senadores influentes sumiam da noite para o dia. Governadores eram substituídos repentinamente. E decisões absurdamente importantes eram tomadas sem que ninguém soubesse quem realmente as propôs. Os historiadores costumavam atribuir isso à política turbulenta da época. Porém, dentro de algumas cartas escritas por Plínio, o jovem, existe uma frase enigmática: quem fala demais, desaparece. Quem descobre demais, não volta. Durante muito tempo, ninguém entendeu essa linha. Hoje ela é considerada a primeira referência direta à existência dessa sociedade secreta. Segundo registros encontrados em uma biblioteca subterrânea em 1889, próximo ao antigo Fórum, os silenciosos teriam surgido no fim da República. Eram formados não por soldados, mas por filósofos, matemáticos, astrônomos, estrategistas e pessoas extremamente ricas. Homens e mulheres que compreenderam cedo demais que o verdadeiro poder não estava em comandar exércitos, mas em controlar informações. Eles não buscavam fama, não queriam ser imperadores. Queriam apenas uma coisa: garantir que Roma seguisse um rumo que consideravam seguro. Mas o que significava seguro, exatamente? É aí que começa o mistério. Para muitos, eles eram protetores da estabilidade. Para outros, eram manipuladores cruéis que ajustavam o império conforme seus próprios interesses. Os relatos dizem que eles tinham 3 regras fundamentais. A primeira: nenhum membro poderia ser visto atuando em público. A segunda: nenhum nome deveria ser registrado. A terceira: qualquer ameaça à sociedade deveria desaparecer, discretamente. E aqui está o detalhe mais assustador. Quase todos os imperadores que tentaram desafiar grupos influentes morreram de formas estranhas. Tibério, por exemplo, foi sufocado com um travesseiro. Oficialmente, um acidente. Cláudio teria sido envenenado pela própria esposa. Galba foi apunhalado por seus próprios guardas. Vespasiano morreu de diarreia, segundo histórias de Suetônio. Uma explicação tão ridícula que até pesquisadores modernos duvidam. Claro, Roma era violenta, conspirações eram comuns, mas há um padrão curioso. Todos esses governantes tomaram decisões que ameaçavam os interesses de algum grupo desconhecido, sempre mencionado nos registros como os que não falam. O caso mais intrigante aconteceu durante o reinado de Domiciano. Ele era paranoico, cruel e desconfiava de tudo e todos. Certo dia, relatou ter descoberto uma conspiração em andamento, liderada, segundo ele, por homens que não suportam a luz. Ninguém entendeu o que aquilo significava. Uma semana depois, ele foi assassinado. Mas os registros mostram uma estranha discrepância. Nenhum soldado depois assumiu a responsabilidade pelo crime. Os arquivos dizem que foi um golpe interno. Porém, os conspiradores nunca foram identificados, nem mesmo seus nomes. Quem ganha com um assassinato sem culpados? Aqueles que não querem ser encontrados. Outro episódio, o incêndio que quase destruiu Roma no ano 64.
Oficialmente, a culpa foi atribuída a Nero, mas há um detalhe ignorado por muitos. De acordo com o historiador Dião Cássio, na noite anterior ao incêndio, 3 homens encapuzados foram vistos carregando caixas seladas no subsolo do Circo Máximo. Testemunhas disseram que nenhum deles parecia soldado, trabalhador ou escravo. Eram homens bem vestidos, mas calamitosamente silenciosos. O relato nunca foi investigado. Agora vamos ao século II, quando um historiador chamado Ário Celso escreveu um pequeno trecho que quase ninguém conhece. Roma é como uma marionete. Quem vê, acredita que ela se move sozinha, mas seus fios são puxados por mãos escondidas. Esse trecho foi encontrado rasurado, como se alguém quisesse apagar aquelas palavras para sempre. Aparentemente, os silenciosos acreditavam que Roma deveria seguir um destino calculado, previsível e racional. Eles avaliavam riscos, criavam alianças secretas e até manipulavam guerras conforme seus interesses. Há relatos sugerindo que eles influenciaram campanhas militares para proteger rotas comerciais que beneficiavam suas próprias famílias. Mas o mais intrigante é o sistema que eles usavam para se comunicar. Não havia mensagens escritas. Não havia reuniões públicas. Eles utilizavam símbolos gravados discretamente em objetos comuns, moedas, estátuas e até paredes de vilas. Cada símbolo representava uma ordem, uma decisão, uma advertência. Alguns desses símbolos foram identificados em locais onde eventos decisivos ocorreram. E sempre, repito, sempre, havia o mesmo padrão. Círculos concêntricos interrompidos por uma pequena linha vertical. Esse era o suposto selo da sociedade. No entanto, nada sobre eles é tão impressionante quanto o seu fim, ou melhor, o seu desaparecimento. Por volta do ano 410, quando Roma foi saqueada pelos visigodos, muitos grupos influentes fugiram, outros foram mortos, mas os silenciosos simplesmente deixaram de ser mencionados. Foi como se tivessem evaporado. Nenhum corpo, nenhum nome, nenhum registro, nada. Mas existe uma teoria inquietante entre alguns pesquisadores. Eles não desapareceram. Eles migraram. Roma caiu, mas a ideia de controlar um império a partir das sombras continuou viva. Se eles realmente existiram, e muitos acreditam que sim, nada impediria que seus descendentes ou seguidores continuassem influenciando governos, monarquias e até instituições modernas. Afinal, quem melhor para manipular um sistema do que aqueles que já dominaram um dos maiores impérios da história? E aqui está a pergunta que mais arrepia pesquisadores. Se realmente houve uma sociedade secreta governando Roma, quem garante que eles não continuam governando algo hoje? Talvez o motivo de nunca encontrarmos provas concretas seja porque eles sempre estiveram um passo à frente e continuam assim até agora.